A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer uma pequena porção da palavra do Senhor, que se encontra em Hebreus capítulo 12. O tema é Jesus, o autor e consumador da fé. Aqui a palavra de Deus diz no versículo 1: portanto também nós, visto que temos rodearmos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Aqui nós estamos trazendo essa pequena porção da palavra do Senhor, que nós temos aqui o escritor aos Hebreus, o autor aos Hebreus, está dizendo que Jesus é autor e consumador da fé. Não existe outro. Não adianta corrermos para lá e para cá e buscar em outros lugares, a não ser em Jesus. Diz a palavra, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quando as pessoas estão nos vendo, tanto no céu como na terra, há pessoas que estão nos olhando. E diz assim, tão grande número de testemunhas, livremos-nos de todo o peso do pecado. Que nós possamos estar livres, aqueles que estão nos olhando para nós, como filhos amados de Deus, como servos de Deus, aqueles que estão caminhando dentro da igreja, caminhando dentro da casa do Senhor, se diz crente, se converteu ao Senhor, que nós possamos dar bom testemunhos, porque há uma nuvem de pessoas, é como se fosse um estádio de pessoas assistindo à nossa vida. E é por isso que nós temos que dar bom testemunho, é por isso que nós temos que ser luz em meio às trevas, que há pessoas nos olhando, espelhando-se em nós, e através de nossos bons testemunhos, nossas pessoas se convertam ao Senhor, chega até o Senhor, e que nós livremos-nos de todo o peso do pecado, afastamos deles, e tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança, que nós possamos correr com perseverança, uma corrida contínua de libertação, de livrar-nos daquilo que nos faz com que outras pessoas venham a cair. Como eu quero dizer, espiritualmente, que nós não viemos ser pedra de tropeço para que alguém venha cair através do meu testemunho, através de nosso testemunho. Pessoas não vêm deixar de aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, e pessoas não vêm deixar de olhar por autor e consumador da fé através da minha vida, da tua vida, das nossas vidas, que nós viemos dar bom testemunho, corremos perseverantemente, corramos com perseverança, confiança nesse Deus Todo-Poderoso, a carreira que nos está proposta, essa carreira que nos está proposta, essa carreira que nos diz nós vamos alcançar os céus, a coroa da vida eterna, a paz eterna, a alegria eterna, nós vamos ganhar, está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, olhando firmemente para Ele, que é o autor e consumador da fé, que é Jesus, porque se eu
corredor, se uma pessoa que está correndo no estádio, ele está correndo, aí a nossa carreira não é de 100 metros, mas é uma carreira, uma corrida diferenciada, não é de 100 metros, mas é uma corrida constante, uma corrida espiritual, que nós temos que correr diferentemente do mundo. E nós temos, amados, que olhar para quem? Para Jesus. Se um corredor está correndo no estádio, se ele começar para olhar para A, olhar para B, olhar para C, ele não vai chegar no seu destino, ele vai perder o foco e não vai ganhar medalha, seja o que for, que lutou a vida toda ali, o tempo todo com o seu exercício para poder ganhar uma medalha. E assim somos nós, por isso que temos que ser constante. Como se diz aqui, perseverante a carreira e olhar para o autor e consumador da fé. Porque se eu for olhar para A e para B, o mundo está revolto, a situação está difícil no meio do mundo evangélico, situações, testemunhos que vêm nos querer abalar. Mas se nós estamos firmados em Cristo, que é Jesus, jamais nos abalaremos. Nós continuamos orando e olhando para o autor e consumador da fé, que é Jesus, o qual em troca da alegria que ele lhe proposto, suportou a cruz, por mim e por você, sem se importar com a vergonha, passou humilhação. Deus se humilhou, desceu, veio para se humilhar por nós, e alegria, sempre fez isso com amor, só com alegria, para nos arrebatar e nos salvar, para que nós possamos ser sempre perseverantes, suportar coisas sem importar com a vergonha. E agora está sentado, ele está sentado à direita do trono de Deus, o próprio Jesus, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição. Quem? Jesus. Pense nele, dos pecadores, dos nossos pecados contra si mesmo. Foi lançado sobre ele todos os nossos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanime. E é por isso que está dizendo aqui o autor aos Hebreus, dizendo que nós não devemos cansar, correr com perseverança. Correr com perseverança, como se diz, perseverança carreira que nos está proposta, sem nos cansarmos. Se nós ficarmos diretamente com nossos olhos fixos ali, não há lugar para nada que está ocorrendo no mundo, porque a alegria, porque olhamos para ele, olhando para ele nós temos alegria, olhando para ele nós temos a paz, olhando para ele nós temos o gozo, olhando para ele nós temos a saúde emocional em nossas vidas, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Satanás tem como alvo a oposição que enfrentamos, nos levar à murmuração. Ele quer que nós murmuramos contra Deus e contra o mundo. É isso que ele quer. E que nós blasfemamos também, blasfêmia. Que isso venha a reduzir a marcha, até mesmo a distanciarmos dela, afastar-se do caminho, cansarmos e parar. Por isso que diz assim, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Mas a missão de Satanás é lutar. A oposição que enfrentamos nos levamos a murmurar. Não murmure, não blasfeme, para que venha reduzir a nossa marcha. A nossa marcha tem que ser constante, para que nós não venhamos reduzir a nossa marcha e viemos parar na beira do caminho, que nós podemos seguir sempre avante, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Como se diz o tema, ele é o autor e consumador da fé, não há outro. Não permite que nada tire você do foco. Lembra de um corredor, lembra de um atleta. Se ele olhar para A, olhar para B, ele vai perder o foco. Assim você faz também. Se olhar para A, para B, vou perder o foco. Então olha somente para Jesus. Um beijo no teu coração. Fique na paz de Cristo.